Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. E na nossa aula de hoje, a tia trouxe um assunto novo, tá certo? No assunto de hoje, vamos falar em relação ao aquecimento global e o efeito estufa. Certamente você já se deparou com esse nome, né? E é muito comum a gente achar que é a mesma coisa, que significa o mesmo fenômeno, mas não. Existe diferença, o que a gente vai chamar de efeito estufa e o que a gente vai chamar sobre aquecimento global. Para começar, vamos falar em relação ao efeito estufa. Então, vamos lá. O efeito estufa, ele é um processo natural. Ele é basicamente a capacidade da atmosfera. A atmosfera, ela tem em acumular, resguardar calor, tá certo? Os raios solares, elas vêm para o nosso planeta Terra. E o que acontece? 70% dessa energia que vem para o Sol, ela fica retida aqui no nosso planeta Terra. E 30% ela sobe para a atmosfera. Essa energia que vem do Sol, ela fica aqui, tá certo? Ela é retida aqui, ela é absorvida pelos oceanos, pelos solos. E 30% ela volta para a atmosfera. Se esse calor não ficasse retido aqui na atmosfera terrestre, nós teríamos temperatura incrivelmente baixa aqui no planeta, o que não poderia ter, né, a continuidade da vida. Então vamos lá, vamos fazer a leitura com a tia. Efeito estufa é o processo natural do planeta para manter a temperatura da Terra numa média ideal para a continuidade da vida. Então, como a tia disse, né? Esse efeito estufa, ela é muito boa, tá certo? Ela é natural para dar essa continuidade da vida, mas a ação do homem e o avanço das indústrias faz com que o efeito estufa aumente significativamente a temperatura da Terra a cada ano, tá certo? Que esse aumento que ocorre chamamos de aquecimento global. Então vamos ver aqui como acontece. Então vamos verificar. Os raios provenientes do Sol, ao serem emitidos à Terra, tem dois destinos. Parte dele é absorvido e transformado em calor, tá certo? Mantendo o planeta quente, enquanto outra parte é refletida e direcionados ao espaço como radiação infravermelho. Então, como a tia disse, 70% ela vem para o nosso planeta, tá certo? Então, ela é absorvida pelas águas, né? Isso, ela é absorvida pelos solos. E o que acontece? 30% ela volta para a atmosfera. Mas o que foi que aconteceu? As ações do homem, né, está causando o superaquecimento do nosso planeta Terra. Então vejam aí. Vamos verificar aqui e entender o efeito estufa. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural. A retenção de parte da radiação solar na atmosfera terrestre que se aquece como no interior de uma estufa de plantas. Então, o que acontece? Aí, o que acontece? Ele superaquece, né? É um aquecimento onde dá essa continuidade à vida, né? Isso, mas esse responsável por esse acontecimento, tá certo? Dessa retenção, desse efeito estufa natural, o responsável são os gases, como o carbono, que tem a propriedade de refletir, de voltar à superfície, e a radiação, que, do contrário, se dissiparia no espaço. Com a queima de combustíveis fósseis, a humanidade agrava o efeito estufa, pois essa forma de geração de energia aumenta a concentração de gases estufa na atmosfera. Então, o que acontece? Com essas queimadas, tá certo? Os gases estufa na atmosfera, eles aumentam. E com esse aumento, o que acontece? Os raios solares, eles são contidos, superaquecendo o nosso planeta Terra, tá certo? Vamos verificar aqui de outra forma. Tem os raios solares, né? Isso. Estão vendo? As radiações solares vindo para a Terra, 70%, 30% ele volta novamente. Mas o que acontece? Existe esse efeito estufa por causa das queimadas, tá certo? Que ocorrem, que podem ser os combustíveis, né? Isso, queimar os carros, tá certo? As fábricas
com as fumaças, as queimadas, pode também ser o desmatamento das florestas. Isso tudo causa o efeito estufa, tá certo? O aumento do CO2, e esse aumento do CO2, quando a radiação ela volta para a atmosfera, o que acontece? Ela volta novamente para a Terra, ela fica superaquecendo a Terra, ela não consegue sair, tá certo? Olhem aí, estão prestando atenção? Onde os raios do Sol ele desce e quando ele vai para a atmosfera, ele volta novamente para a Terra, superaquecendo. Ele superaquece a Terra. Então, o que acontece? Existem consequências, tá certo? Com esse efeito estufa, que é o aquecimento global. Então, o aquecimento global é um fenômeno climático de grandes proporções, que indica um aumento da atmosfera média da superfície da Terra. Na Revolução Industrial, na Inglaterra, século XIX, começou o aquecimento global. Era insignificante. A sociedade de consumo foi crescendo e a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, as queimadas aumentando e sendo lançada na atmosfera. Então, o que acontece isso? Por que acontece? Porque, principalmente nos últimos 30 anos, quando os primeiros ambientalistas deram sinal de alerta. Então, com a queimada de combustíveis fósseis, o desmatamento, as queimadas aumentando cada vez mais, o que foi que aconteceu? Houve esse superaquecimento, tá certo? No planeta Terra, onde os primeiros ambientalistas, eles se deram conta do que estava acontecendo. Então, o primeiro encontro ambientalista foi na Noruega, em 1972, e já se falava em aquecimento global. Se falava na camada de ozônio e também se falava no desmatamento, tá certo? Vejam aí, vamos verificar as causas do efeito estufa. Então, o homem prejudica o meio ambiente com uma enorme facilidade. Algumas ações são inconscientemente, como conduzir o automóvel. Muitas pessoas dirigem os seus automóveis, mas não sabem que prejudica o efeito estufa. E outras nem tanto, como as queimadas e desmatamento de florestas. Sabe que está prejudicando, mas não estão nem aí, porque eles visam lucrar. Estão vendo? E há também a ação das indústrias, através da incineração de resíduo ou da liberação de gases tóxicos para a atmosfera. Então, o que acontece? Muitos donos de fábricas, eles sabem o que acontece, eles sabem que está causando esse superaquecimento, tá certo? Que esse efeito estufa. Eles sabem que está acontecendo isso, mas eles não querem perder, a economia, né? Porque, assim, se eles pararem de liberar esses gases tóxicos, eles vão ter que parar as fábricas. Tá certo? Mas eles não querem fazer isso. Os principais gases causadores deste efeito são o dióxido de carbono, CO2, que é produzido pela queima de combustíveis fósseis, óxido nitroso, N2O, metano, CH4, e o clorofluorcarboneto, que é o CFC, que falamos na aula anterior. E tem o ozônio, observem aí. O ozônio é 8%, CF6, 12%, óxido nitroso, 5%, o metano é 15% e o CO2, 60%, tá certo? Vejam aí as causas. As causas são o quê? São, olha, a massa de fábricas, as queimadas, os carros, que são um grande poluente também, né? Isso. E são o desmatamento. Essas são as causas que ocorrem, tá certo? No efeito estufa, no aquecimento global. Consequências do efeito estufa. Os gases são oriundos principalmente da queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Em excesso, o efeito estufa causa um superaquecimento, provocando consequências desastrosas, como o derretimento de parte das calotas polares, mudanças climáticas, elevações dos níveis dos oceanos, maior incidência de fenômenos como furacões, tufões,
ciclones, secas, extinções de espécies, destruições de ecossistemas e ondas de calor. Então, vejam, olha as consequências que causa. E essas consequências, ela vem nos atingir, porque assim, o derretimento dos gelos, né, dos grandes gelos no polo, ele vem nos atingir. Por quê? Porque vai ter o aumento do nível do mar, porque vai derreter, tá certo? Esses gelos. O nível do mar vai subir, algumas ilhas vão desaparecer, aquelas partes litorâneas também vão desaparecer por causa do aumento do mar. E também ocorre essas mudanças climáticas. Em alguns lugares não vão chover, que vai ocorrer muitas secas. E com essas secas, o que acontece? Alguns animais, algumas espécies podem morrer ou entrar em extinção, tá certo? E algumas destruir o ecossistema. E essas ondas de calor podem também, algumas pessoas morrerem, crianças, idosos, podem morrer com essas ondas de calor, tá certo? Essas são algumas consequências, olhem aí. Derretimento de gelo, as queimadas, estão vendo? Tem aqui também as inundações, aqui tem a seca, essas são as consequências. Mas já foi tomado uma ação, tá certo? Já foi feito, a tia falou sobre o protocolo de Kyoto a vocês, tá certo? A ação tomada para tentar diminuir o efeito estufa. Então, em 1997 foi assinado o protocolo de Kyoto, tá certo? Onde as grandes nações maiores emissoras de gases do efeito estufa assumiram o compromisso de diminuir estas emissões para que o aquecimento global fosse retardado. Os Estados Unidos e a Austrália foram as únicas a não assinarem. Por que eles foram as únicas a não assinarem? Eles não assinaram por quê? Porque ele viu que a economia do país dele iria cair, porque eles pensam em lucrar, a economia do país vai cair, eu vou ter que fechar a fábrica, então não vou assinar. Isso daí é o quê? É um pensamento egoísta, né? Porque assim, eles vão ter condições financeiras, mas acabando com o planeta Terra, tá acabando com a gente, acabando com o meio ambiente, vai acabar com os seres humanos, porque dependemos do meio ambiente. Então vejam aí, protocolo de Kyoto, documento assinado por 84 países em 1997 em Kyoto, no Japão. Tinha como objetivo a redução da emissão de gases estufa na atmosfera. Em 2001, os Estados Unidos retiraram-se das negociações e em 2002 foi a vez da Austrália. Então, a alegação de ambos era que teriam enormes prejuízos econômicos, uma vez que precisariam fechar indústrias. Então, eles tinham que fechar as indústrias, porque é um grande poluente, né, da atmosfera, mas eles não quiseram. Eles não estão, tá certo? No protocolo de Kyoto. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Algumas soluções para o efeito estufa. Então, existem algumas soluções onde você pode fazer em casa mesmo. Cada um pode fazer, pode ter essa solução, tá certo? Pode ajudar para essa diminuição desses gases, tá certo? A poluição pode ser essencial para a diminuição dos efeitos estufa, como utilização de transporte públicos e bicicletas, a fim de reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Então, as pessoas que têm carros, elas podem tirar 2 dias da semana, 3 dias e ir trabalhar de transporte público. Porque imagine, 30 pessoas pensar em ir trabalhar de transporte público em vez de ter 30 carros, tá certo? Poluindo a nossa atmosfera, ela vai ter o quê? Vai ter apenas um, que vai ser o ônibus. Então, essa diminuição de transporte, essa diminuição de utilizar os carros vai ajudar muito. Ou pode também nem ir de transporte público, vai usar bicicleta, vai andar de bicicleta, que já está ajudando também. A utilização de veículos e combustíveis mais ecológicos, tá certo? Aumentar o uso de energias renováveis, aumentar esse uso de energias renováveis, não fazer fogueiras ou queimadas em áreas florestais,
consumir energia elétrica de forma racional. Se eu estou no quarto, eu vou desligar a luz da sala, da cozinha. Estou reduzindo esse consumo de energia. Reciclar também, ela vai ajudar muito nessa diminuição, tá certo? Do efeito estufa. Por quê? Porque esses acúmulos de lixo, eles soltam gás que também ele vai para a atmosfera e provoca esse efeito estufa. Então, quando eu vou reciclar, vou separar os meus lixos, vai diminuir esse acúmulo, tá certo? Esses acúmulos dos gases, esse aumento dos gases. E também, se você for para o supermercado, muitas pessoas gostam de colocar 2 sacolas, 3 sacolas. Quando você utiliza apenas uma, você também está reduzindo, tá certo? Está fazendo uma redução desses gases. A tia trouxe aqui também algumas curiosidades sobre aquecimento global. Então, vamos lá. Se 40% da árvore da Amazônia pode desaparecer antes do final do século, caso a temperatura suba de 2 a 3 graus. Então, a gente olha assim, né, e diz, 2, 3 graus são nada. O nosso planeta Terra, ele está acostumado com uma temperatura. Se aumentar, ele pode causar, sim, tá certo? As árvores podem desaparecer. As árvores, elas podem desaparecer, tá certo? Elas podem morrer por causa desse superaquecimento. Todos os anos, áreas de 2.000 km² se transformam em desertos devido à falta de chuvas. Então, olha que esse superaquecimento atinge também, né, o nosso clima. Então, tem algumas áreas que não recebem chuva e essas áreas ficam desertos. Então, também está causando essas áreas de 2.000 km² se transformando em desertos. Também, de 9 a 58% da espécie da Terra vão ser extintas nas próximas décadas. Então, vejam, se ocorrer esse aumento, tá certo? Esse aquecimento global, de 9 a 58% das espécies da Terra vão ser extintas. A faixa da temperatura média global deve sofrer um aumento de 2 a 4,5 graus Celsius, né, isso, até o final deste século. Com esses aumentos, esses gases, com essa poluição que ocorre na nossa atmosfera, daqui para o final desse século vai ocorrer de 2 a 4,5 aumento, né, isso do grau Celsius. Então, veja o que pode ocorrer. As árvores da Amazônia podem desaparecer, as espécies vão ficar extintas, né, isso? E as áreas, muito mais áreas vão ficar desertas. Então, eu tinha trouxe essa imagem aqui, por quê? Porque essa vaca aqui, estão vendo? Ela solta um gás metano, tá certo? CH4. E tem as indústrias, porque também criação de vacas, ela também prejudica com esses gases que vão para a atmosfera, tá certo? Porque para também fazer criação de vacas, é necessário fazer desmatamento de algumas áreas para a criação de vacas, onde também elas soltam esses gases que também poluem a nossa atmosfera. E também tem as fábricas, né, que são um grande poluente da atmosfera. E ocorre esse aquecimento global. Então, vocês viram como é importante a gente fazer a nossa parte, tá certo? Porque existem alguns países que não querem nem fazer a parte dele por causa da economia do país. Eles estão pensando na economia do país e o que acontece, não sabendo ele que se ele não cuidar do ambiente, do meio ambiente, vai ter consequências. E essas consequências vai atingir todos nós do planeta Terra, tá certo? Até deixo uma atividade para vocês no livro de Geografia, a página 136 e página 137. Façam, não deixem de fazer, tá certo, crianças? Leiam o livro de vocês, porque tudo que a tia falou aqui na aula, ele está contido no seu livro. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, leia o livro também, para ajudar mais na sua compreensão, tá certo, crianças? Beijo grande no coração de cada um de vocês
Estude bastante e aproveite o dia. Até a próxima aula.